Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, paz seja convosco. Tarde de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero deixar uma reflexão para que possamos refletir sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Enquanto muitos olham para o exterior, Deus enxerga o coração. Ele não faz reparos superficiais. Ele vai fundo, nas raízes da dor, dos traumas, do pecado. Onde ninguém alcança, Ele toca. Onde a ferida é escondida, Ele cura. Onde há raiz seca, Ele faz florescer de novo. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Essa palavra está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. O homem vê o nosso exterior, mas Deus olha e vê o nosso coração. Ele sonda e conhece cada sentimento que tem dentro do nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque Ele nos criou. Quando Ele nos criou, Ele já sabia de cada dia que nós viveríamos sobre a terra. Amém? E que os nossos dias sejam para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Agora nós vamos nos esvaziar de tudo o que nós vivemos até agora. Nós cremos que algo novo da parte de Deus nós alcançaremos nessa tarde. É tarde de bênçãos, é tarde da cura do Senhor. Se há alguma ferida em nossos corações, o Senhor está presente na casa para curar o nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é tarde, ó Pai, ao qual nós deixamos os nossos afazeres para estar na casa do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas coisas. O céu tem bênçãos para liberar sobre as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, a nossa vida. Eis aqui a tua noiva. Eis aqui a tua igreja. Existem pessoas com fome, com sede, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Nós cremos que somente a tua palavra tem poder de nos curar, de nos libertar, de nos sarar. Mas acima de tudo, somente a tua palavra tem o poder de nos salvar, Senhor. Nós estamos embaixo de um propósito. Nós estamos embaixo das tuas bênçãos, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle nos céus e na terra. E nada saiu do controle de Deus. Nós estamos aqui na posição de servos do Senhor. Na posição de filhos escolhidos, eleitos. Que o Senhor nessa tarde desça na tua casa com a tua glória. Encha essa casa com a tua glória, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha operar, ó Pai, sinais, milagres, cura entre nós, ó Pai. Ainda que seja uma cura física, uma cura emocional, uma cura na mente, uma cura, Senhor, no corpo físico. O Senhor tem poder para nos curar nessa tarde. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, transformados e cheios da tua unção, cheios da tua presença.
Que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, diferentes da forma que nós entramos por aquela porta. Que o Senhor venha guardar todos que estão a caminho da tua casa. Diante do Senhor também nós apresentamos o nosso pastor, a liderança dessa igreja. Que o Senhor venha dar visão de trabalho. Que o Senhor venha derramar da tua unção sobre o nosso pastor. Que o Senhor venha derramar da tua unção sobre cada líder, Senhor. Que essa obra venha crescer para a glória do nome do Senhor. Que almas, Pai, entrem por aquela porta e sejam salvas. Também a Ti apresentamos aqueles que participarão conosco online deste culto, que assistirão, ó Pai, este culto, que venham receber, ó Pai, uma palavra rema, uma palavra revelada pelo Senhor. Amém. E graças a Deus, nós vamos receber o ministério de louvor para a glória do nome do Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei,
somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, aleluia. E céu, aleluia. E céu. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Neste momento vamos receber a ministra da palavra, a irmã Michelene, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Contigo também. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu pedi ao Senhor que falasse ao meu coração uma mensagem para trazer aos irmãos nessa tarde. E o Senhor falou ao meu coração a respeito dos nossos sonhos, os propósitos que a gente tem para a nossa vida, os projetos que a gente quer que o Senhor cumpra na nossa vida. E o Senhor trouxe aqui no meu coração essa mensagem sobre a história de Abrão. E logo mais à frente a gente vai ver falando sobre Abraão, né? Que o Senhor, logo mais à frente, vai mudar o nome dele. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tua entranha sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por isto em justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por nos trazer em segurança até a tua casa nessa tarde. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Pai, nós pedimos perdão nessa tarde por tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o seu coração, por tudo aquilo que nós fizemos de errado durante este dia, o nosso falar, o nosso pensar, as nossas atitudes. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, em nome de Jesus.
Eis aqui, Pai, a tua igreja diante do Senhor. Uma igreja sedenta da tua palavra, Senhor. Pessoas que estão aqui para te ouvir, Senhor. Tanto aqui na tua casa, quanto através dessa live. Nós pedimos ao Senhor que abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revelar o mais profundo e escondido das suas palavras. Nos diminua no Senhor, para que o Senhor venha crescer aqui nessa tarde. Nós somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas o Senhor é exaltado aqui em nosso meio. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, e tudo é para o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui em nosso meio, para curar, transformar, libertar, Senhor, operar sinais e maravilhas, mas principalmente para salvar pessoas aqui essa tarde, em nome de Jesus. Nos diminua para que o Senhor venha crescer, Espírito Santo de Deus. Deus, que o Senhor venha me usar aqui neste altar para falar com os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Que não saia nada de mim aqui, mas somente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. Porque nós queremos fazer a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de podermos aprender mais uma vez sobre o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos ensinar no livro de Gênesis que um homem chamado Abrão casou-se com uma mulher chamada Sarai. E um dia ele vai dizer para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, Abrão. E aí nesse capítulo 15 está vendo o Senhor dizendo para ele, para Abraão não temer, para Abrão não temer. Ele vai dizer assim: Senhor, será que tudo aquilo que é meu, toda a minha herança, vai ser para Eliezer? Porque eu não tenho nenhum herdeiro, eu não tenho semente, Senhor. E o Senhor vai dizer para ele: este não será o teu herdeiro, versículo 4, mas aquele que de tua entranha sair, este será o teu herdeiro. O Senhor aqui está fazendo uma promessa para Abrão, dizendo: Abrão, de ti sairá uma grande nação. E ele vai levar Abrão até a fora e vai dizer assim: olhe para os céus, olhe as estrelas do céu, se és que pode as contar. Assim será a tua descendência. E quando Abraão escuta isso, ele crê no Senhor. E isso foi colocado, imputado por justiça ao Senhor. A gente vai lá agora em Gênesis 16. Aleluia. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Amém? Sarai não podia gerar filhos. E eu imagino Abrão chegando até ela e dizendo: Sara, o Senhor disse que eu serei pai, que de mim sairá uma grande nação. E aí foram passando os tempos, e não chegava o tempo de Sara engravidar. A bênção não estava chegando. E eles tinham uma serva chamada Agar. E aí vai dizer no versículo 2: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a para mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Amém? Estamos vendo aqui que Sarai vai pegar a serva dela, Agar, e vai entregar a Abraão, dizendo: Abraão, fique aqui com a minha serva, tenha filhos dela, porque se o Senhor te prometeu e até hoje não cumpriu, tenha com ela, aqui vai sair a sua descendência. E nós vamos ver, irmãos, que por muitas vezes nós querermos, como diz aquele ditado, colocar os carros na frente dos bois.
A gente vai pagar um alto preço por não saber esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Muitas vezes a gente quer acelerar o processo. A gente quer que as coisas sejam feitas no nosso tempo, conforme a nossa vontade, e a obra do Senhor não é desse jeito. Nós precisamos entender que se o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para nos cumprir. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes 3 que para tudo tem um tempo determinado e há um todo propósito debaixo do céu. O Senhor, Ele conhece os nossos sonhos. Se nós entregarmos os nossos sonhos e os nossos projetos na mão do Senhor e dizer: Senhor, está aqui, seja feita conforme a sua vontade, no tempo do Senhor, Ele irá cumprir na nossa vida. Mas nós temos que ter aquele tempo de espera, irmãos. Não é querer que seja feito no nosso tempo, não. A Sara achou que era no tempo que ela queria que fosse a bênção, e não era assim. O Senhor já havia prometido. E o Senhor ia honrar a aliança deles, irmãos. Porque será que você acha que Deus, Ele não era feliz em ver aquele casamento abençoado de Abraão e Sara, irmã Carolina? O Senhor, Ele é feliz em ver os casamentos felizes. Em ver famílias unidas, estruturadas. E aí Sara, por ser uma mulher ansiosa e não conseguir esperar o tempo de Deus, ela vai pagar um alto preço por isso. Abraão vai entrar, vai ter relações com Agar e ela vai gerar um filho. Só que a partir daí, irmãos, aquela serva vai começar a esnobar Sarai, debochar dela por ela não gerar filhos. Vamos continuar aqui no versículo 4 de Gênesis 16. E ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Só que foi uma decisão que foi tomada por Sarai. Era um sonho de uma família, irmãos, naquela época, gerar filhos para uma mulher é uma questão de honra. Hoje em dia as mulheres já não querem gerar tantos filhos mais. Antigamente era lindo uma família com 15 filhos, 9 filhos, 10 filhos. Naquela época uma mulher que não conseguia gerar filhos era motivo de vergonha, de tristeza para aquelas mulheres. E eu imagino Sarai vendo as mulheres do acampamento, todo mundo gerando filhos, e ela ali vendo, e nada dela gerar, era o sonho dela. Mas ela era estéril. Mas se o Senhor já havia prometido, irmãos, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E a palavra do Senhor vai dizer aqui para nós que quando ela viu que ela tinha concebido, ela vai começar a desprezar a sua senhora. E aí Sarai vai sentir na pele o que é desobedecer ao Senhor. E muitas vezes, por nós sermos impulsivos, ansiosos, querer fazer do nosso jeito, nós vamos pagar preço. Vamos sofrer. Vamos reclamar por escolhas erradas que nós mesmos fizemos. Irmãos, vamos ter que ter, qualquer decisão que a gente for tomar, irmãos, a gente tem que pedir a direção do Senhor. Ah, irmã, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Peça ao Senhor direção. Pergunte ao Senhor se agora é o tempo certo de você agir desse jeito. Quando for tomar uma decisão difícil, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Me ajude. Não faça nada de cabeça quente, irmãos. Cuidado com as suas palavras, suas atitudes, com o que você tem falado, com o que você tem feito. Lembre-se que tudo que sair da sua boca, você há de ser julgado pelas suas palavras. Sarai concordou com aquilo. Quando começa aquele desprezo, ela vai dizer para Abraão: olha o que está acontecendo comigo, Abraão. Ela concebeu de ti e agora ela está me desprezando. E agora, como é que vai ser? E muitas vezes, se a gente fazer atitudes, coisas erradas, sem pedir a direção do Senhor, nós iremos pagar o preço por isso. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que demore. Porque às vezes não é que o Senhor está demorando, porque nós achamos que o Senhor está demorando, né, irmãos? Mas o Senhor não demora, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas.
Se o Senhor ainda não deu aquilo que você quer, é porque ainda não é a hora de você receber. Se você ainda não realizou o seu sonho, é porque ainda não é a hora de chegar essa bênção na sua vida. Vamos acalmar o nosso coração. Enquanto a bênção não chega, nós adoramos, nós louvamos, nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. É perseverar até chegar. Perseverar. Capítulo 17 de Gênesis. Vamos continuar a palavra do Senhor. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Vamos pular lá para o versículo 15. E disse mais Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e hei de dar a ela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto, por conserto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele será uma grande nação. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. O sonho daquela família era que Sara pudesse gerar. Gerar um filho era o sonho daquela família, e o Senhor novamente vai dizer para ele: Abraão, a partir de hoje, seu nome não vai ser mais Abrão, mas Abraão, porque você será pai de multidões. Sara também eu vou mudar o nome dela, não será mais Sarai, vai ser Sara a partir de hoje, porque ela será mãe das nações. Só que nós vamos dizer que no versículo 17, que ao Senhor ter prometido aquilo àquela família, a Abraão, ele vai começar a rir, irmãos. Nós estamos falando de um homem de 99 anos ouvir que ele irá gerar. E Sara, que é uma mulher já de idade, irmãos, com quase 90 anos. Imagina o que é uma senhorinha de 90 anos ouvir uma promessa. Além de ela ter 90 anos aproximadamente, né? Ela já era estéril. E quando ele começa a ouvir aquilo, ele começa a rir. E ele vai dizer assim: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Como pode uma mulher de 90 anos conseguir gerar? E realmente, irmãos, aos olhos humanos, uma senhora de acima de 60 anos, eu vou dizer 60, né? Porque tem mulheres que até 50 anos ainda conseguem gerar filhos hoje em dia, segundo a medicina. Mas eu creio que a partir dos 60 anos já é praticamente impossível aos olhos humanos uma mulher conseguir gerar.
Só que tem muitas coisas, irmãos, que aos nossos olhos, aos olhos humanos, é impossível de acontecer. Como foi aqui com Sara e com Abraão. Aos nossos olhos, Senhor, é impossível acontecer. E quantas vezes você já ouviu uma palavra negativa na sua vida? Dizendo, olha, é impossível. É impossível você realizar esse sonho. É impossível você gerar filhos. É impossível você conquistar um carro. É impossível você conquistar o teu tão sonhado caminhão para trabalhar. É tão impossível você conseguir uma casa. É tão impossível você conseguir ser curado perante a medicina. Tantas palavras negativas vêm para nos afrontar, irmãos. Para dizer que você não é capaz. Isso é impossível. É impossível aos olhos humanos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 1:37 que para o nosso Deus nada é impossível. Nada é impossível. E como foi com Abraão e com Sara, se você sonha e você crê, não existe impossível para o teu sonho. Abraão, ele vai rir, vai dizer, como pode um homem de 99 anos e Sara com quase 90 anos gerar? Que o Senhor abençoe Ismael, que já está aí, que é filho meu com Agar. E o Senhor vai dizer assim, não, eu vou abençoar Ismael. Mas a minha promessa vai se cumprir e vai ser com Isaac. Porque o meu concerto estabelecerei com ele, diz no versículo 21. Ao qual o ano que vem vai dar certo. E vai ser, esse tempo determinado acontecerá. Em um ano, estou dizendo para ele, em um ano, Abraão, você vai poder testemunhar o milagre que eu estou fazendo. Se você crer, em um ano pode acontecer muita coisa. Vai brotar a sementinha, vai crescer e no tempo certo vai nascer para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos crer naquilo em quem nós acreditamos, irmãos. Se você crê em Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O nosso Deus, Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Agora, às vezes a nossa fé é tão pouca para receber, irmã Carolina. É tão pouquinha. Que você quer realizar um sonho e a pessoa diz assim, eu não sou capaz. Ou eu estou esperando há tanto tempo e até hoje eu não consegui. Eu não consigo prosperar, eu não consigo ser abençoado. Eu vou tanto na igreja, eu oro, eu vou no monte, eu jejuo e nada acontece na minha vida. Eu peço ao Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Não. Ainda não é o tempo de gerar o testemunho. E gerar um testemunho leva tempo, irmãos. Demora. O primeiro passo é crer e confiar no Senhor. É crer. É levar as nossas petições a Ele. Dizer, Senhor, eu confio em Ti. E eu sei que no tempo determinado pelo Senhor, eu vou gerar o meu Isaac. Às vezes o seu sonho não é gerar filhos, mas é realizar um sonho que para as pessoas não tem jeito, é impossível. Às vezes você trabalha aí, ganha um salário mínimo e o seu sonho é conquistar a casa própria. Está me assistindo aí, não sei como é que está a sua vida. Mas se você crer, tudo é possível aos olhos de Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Irmãos médicos dizem que para mim não tem mais jeito. Se você crer, tudo é possível àquele que crê. Irmã, minha família está destruída. Se você crer, o Senhor irá restituir essa família de novo. Irmã, a minha família está no vício. Se você crer, o Senhor vai libertar a sua família. O primeiro passo é crer. Se você crer, a justiça de Deus irá se cumprir na sua vida. E Ele vai dizer, em um ano, você vai ver o testemunho, Abraão. Vamos lá agora no capítulo de Gênesis 18, continuando. Novamente o Senhor vai lembrar Abraão da promessa que Ele havia feito. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais do Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora
tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que não passes este teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se em ir depressa com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Se a gente quer receber uma bênção, a gente tem que crer, levar os nossos sonhos ao Senhor. O próximo passo, servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Abraão vê ali aqueles 3 anjos e ele vai dizer o quê? Enquanto eu espero, eu vou servir ao meu Senhor. E vou servir a Ele com perfeição. Vou fazer o melhor para o Senhor. Enquanto você está esperando, no tempo de espera, faça a obra. Faça a visita. Pregue a palavra. Ajude o próximo. Faça com amor, faça com alegria. Ore, agradeça. Não fica só sentado de braço cruzado, não, irmãos. O Senhor, Ele está vendo as suas atitudes. Ele está vendo os seus atos. Tem um ditado que diz assim: enquanto você trabalha para o Senhor trabalha por você. Você crê nele, você faz a obra, lógico que o Senhor vai te abençoar. E Abraão não pega as coisas, pouquinha coisa, não, ele vai dizer: Senhor, senta aqui, nós vamos lavar os seus pés, vou buscar leite, vou buscar manteiga, vou buscar pão, eu vou te servir com o melhor que eu tenho. Ele serviu o Senhor com o melhor que ele tinha naquele momento. Sirva ao Senhor com o seu melhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Que fica uma pergunta que agora para você que está me assistindo, e você que está aqui também nessa tarde. Você tem dado o seu melhor para o Senhor? Ou assim, está dando só o que sobra do seu tempo para o Senhor? Ou só aquilo que dá para fazer o que você faz? Deus, Ele quer de nós o nosso melhor. O melhor de nós. E quando Ele serve ao Senhor, o Senhor vai dizer: onde está Sara, tua mulher? E Ele disse, no versículo 9: ela ainda está, ela está aí na tenda. E Ele lhe disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, te dará um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. E Sara havia cessado costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Olha o que a Sara está dizendo. O Senhor está prometendo novamente, dizendo: aonde está Sara? Eis que tornarei a ti daqui um tempo, e Sara vai gerar filhos. Ele diz no versículo 10: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. O Senhor está prometendo a Abraão: aquilo que vocês querem que eu faça, eu irei fazer. Eu irei cumprir. E muitas vezes está dizendo para você, irmãos: eu irei cumprir. A promessa vai se cumprir. Só que aí Sara, ao ouvir isso, ela vai começar a rir. Uma mulher de 90 anos, irmãos, está ouvindo que ela vai gerar. Ela já havia cessado os costumes das mulheres. Ela vai dizer: como é que pode? Você está prometendo que eu vou gerar filhos? Eu já sou estéril, eu já cessei o costume das mulheres, eu já sou
velhinha. É praticamente impossível acontecer. Só que no versículo 13, disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E essa pergunta que o Senhor fez a Abraão, eu gostaria de fazer para você que está me ouvindo aí, você que está aqui na igreja nessa tarde. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Eu quero que você feche seus olhos por alguns segundos e imagine o que você quer que o Senhor faça na sua vida. Por um segundo só. Por 5 segundos. Pensa aí, o que você quer que o Senhor faça na sua vida? Que para você é impossível de acontecer. E o Senhor vai fazer a mesma pergunta para você nessa tarde. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que o Senhor não possa fazer na sua vida, igreja? O que é impossível para o Senhor, irmãos? O que é que o Senhor não pode fazer, irmãos? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de João que Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. Todo mundo já ouviu essa história. E depois de 4 dias, Jesus vai chegar perto delas e vai dizer assim: remova a pedra. Lázaro estava morto há 4 dias. Ele vai dizer para eles: removam a pedra. Ah, Senhor, já cheira mal, já está 4 dias mortos. Remova a pedra. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. E a palavra vai dizer que quando eles abrem e removem aquela pedra, ele vai dizer: ei, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Imagina o que é um morto de 4 dias. Já estava podre, irmãos. Já tinha estourado. Eles falam que a carne humana, ela incha tanto que estoura. Nas palavras de Jesus, o corpo se recompôs, se levantou. E quando ele diz: Lázaro, sai para fora, Lázaro sai andando, todo enfaixado. Sai, e quando eles tiram aquela faixa, Lázaro sai andando. 4 dias morto, aos olhos humanos é impossível. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Esse mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, é o mesmo Deus que curou cego, surdo, mudo, leproso, que fez um monte de milagres acontecer. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Está aí na tua casa também, onde você está nos assistindo aí nessa tarde. Ele está conosco. Ele não mudou. E o que ele disse para Marta e Maria, estou dizendo para você: se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, impossível do Senhor fazer, irmãos? E ele vai dizer: e neste tempo determinado de vida, Sara terá um filho. E ponto final. Eu disse, eu vou cumprir. O Senhor, ele não volta atrás da palavra dele, não. Se ele prometeu, ele vai nos cumprir. E a gente vai ver agora lá em Gênesis 21, a promessa do Senhor se cumprindo. Amém, irmãos? Gênesis 21. Amém? Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ao tempo determinado. E chamou a Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de quantos anos, irmãos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho.
E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Olha que lindo. O Senhor prometeu, olha, ano que vem Sara vai estar aí com o bebezinho dela. E eu imagino, irmãos, ali Sara vendo a barriga dela crescer, mês a mês, aos pouquinhos, como é toda mulher que está gestando, né? Vai crescendo aos pouquinhos, e no tempo determinado pelo Senhor, Sara gerou um filho. O filho que Deus tinha prometido. Mas é tudo no tempo determinado pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 6, Sara novamente vai começar a rir. Então agora não é mais um riso de desacreditar das coisas, de deboche. Não, ela está rindo de alegria, irmãos. De felicidade. Ela vai dizer assim: todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sabe por quê, irmãos? Imagine se entrar aqui hoje uma senhorinha de 90 anos dizendo que está grávida. Todo mundo vai começar a rir. Nossa, Deus, 90 anos, né? Ele está começando a caducar, né? Não está bem da cabeça, não. 90 anos, gerar filhos. Imagina um senhorzinho, irmãos, de 100 anos, dizer que vai ser pai. Olha, eles estão doidos, não tem jeito, não. Não vai ter como. E ela está dizendo, todo aquele que ouvir essa história vai rir comigo. Ela ainda vai dizer assim: eu, Sara, dei de mamar em um filho na minha velhice. Aquela mulher gerou, irmãos. Ela conseguiu gerar no tempo certo do Senhor. Ela conseguiu. O parto dela foi abençoado pelo Senhor. E ela ainda foi além, que ela conseguiu amamentar o filho dela com 90 anos. Imagina, Carol, uma senhora de 90 anos amamentando um bebezinho. Aos olhos humanos, muita coisa é impossível. E a gente ri se a gente imaginar, né? A gente começa até a rir de imaginar uma senhora dando de mamar. E ela disse isso. Muitos vão rir quando escutar essa história. Porque Deus, ele é incrível, irmãos. E quando a gente vê o Senhor nos honrando, a gente começa a rir, mas é de alegria. A gente vai dizer, realmente o Senhor, ele faz. Realmente o Senhor, ele é fiel para cumprir. E muitos vão sorrir com o seu milagre também. E vai dizer, o Senhor é fiel na sua vida também. Mas nós precisamos crer, irmãos, e buscar ao Senhor, honrar o Senhor com o nosso melhor. Enquanto ainda não chegou, nós trabalhamos para o Senhor, nós fazemos a obra do Senhor. Vou citar um exemplo rápido aqui antes da gente começar a orar. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E é bem igual, que as duas também eram estéreis. Ana também era estéril. Penina gerava um filho atrás do outro, e Ana estava ali, que era o sonho dela gerar. E aí Penina vinha atrás ela e zombava dela. Ria dela: ó, Ana, eu tenho filho, você não tem filhos. As duas eram esposas de Eucana. E Ana chorava, e Ana não comia, e Ana não ficava só reclamando. Mas um dia Ana se posicionou. Ela se levanta. Ela diz: eu vou até o templo, e eu vou orar ao Senhor, e eu vou derramar a minha alma diante do Senhor. E quando ela se decide, ela se posiciona, a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela recebeu a bênção dela. Ela vai fazer um voto dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar este filho ao Senhor para fazer a tua obra. E o Senhor vê ela se derramando, irmãos. O Senhor vai lá e realiza o sonho dela. Ela cumpre o voto, entrega o filho dela ao Senhor, que é Samuel. E logo após, o Senhor vai permitir ela gerar outros filhos, para alegrar ainda mais a vida daquela mulher. Então muitas vezes você ficar reclamando, murmurando e sem comer e questionando não vai resolver. Você precisa se posicionar. Você precisa se levantar, lava o rosto, levanta, se arruma, para de resmungar, de murmurar. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor os teus sonhos, os teus projetos, ainda que seja impossível, como para Abraão e Sara também era, como para Ana era, como para Marta e Maria, o irmão morto há 4 dias também era. Ainda que para você seja impossível, o Senhor está dizendo para você: haveria alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Se levanta, se posiciona,
Creia no Senhor, entrega a Ele os teus sonhos, os teus projetos. Diga assim: Senhor, está aqui, eu confio em Ti. E no tempo determinado pelo Senhor, eu tenho certeza que chegará. Enquanto não chega, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou fazer a Tua obra, Senhor, com alegria, dando o meu melhor a Ti, Senhor, porque o Senhor merece o melhor. O Senhor, Ele merece o melhor de nós. E se o Senhor não fizer aquilo que você tanto quer, porque o Senhor sabe que não é o melhor para você. Os olhos do Senhor enxergam além dos seus olhos. O que para você é bom, para o Senhor Ele tem planos ainda melhores do que os seus. Talvez não é isso aí que o Senhor tem para ti, não. Deus tem coisas muito maiores para a sua vida. Às vezes o Senhor não permitiu abrir aquela porta de emprego para você, porque não era para você estar ali. O Senhor não queria que você estivesse ali, não, irmão. Ele tem algo melhor para você lá na frente. Deus tem um emprego melhor para você lá na frente. Deus tem um marido para você muito melhor lá na frente. Deus tem uma esposa para você muito melhor lá na frente. Para de querer acelerar processos. Se você tomar decisões erradas, você vai pagar preço por isso. Sara foi desprezada por Agar por querer acelerar processos. Confia no Senhor. Tem tantos jovens e irmãos que estão querendo acelerar processo com namorado, com namorada. Tem que ser esse, tem que ser agora. O homem e a mulher certos vão vir pelo Senhor. A gente está vivendo uma geração que eles estão querendo colocar tudo muito rápido. Quer fazer as coisas do seu jeito. Se o Senhor não fez assim, então eu faço desse jeito, e desse jeito dá certo. Mas os nossos olhos só veem isso aqui, ó, que está ao nosso redor. Deus, Ele vê além dos nossos olhos. Ele enxerga além daquilo que nós possamos enxergar. O Senhor enxerga muito mais. Deus, Ele enxerga, Ele escuta, Ele entende os pensamentos das pessoas. Quantas vezes você viu a amizade afastando de você, que você não entendeu o porquê daquela amizade ter ido embora? O Senhor entendia que não era para você estar com aquela pessoa, irmãos. Quantas vezes você perdeu um emprego, você se debateu, mas por quê? Eu gostava tanto de estar ali, o Senhor não queria você ali. Não questione. Não questione. O Senhor, Ele tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Confia no Senhor. Não murmura, mas creia nos planos do Senhor. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. É impossível que um pai ou uma mãe olhe para um filho e diga assim: não, você não merece o melhor, não. Estou vendo aqui a Adriana com a bebezinha dela, a irmã Ana Carolina com o bebê ali. Sempre vão querer dar o melhor para o filho de vocês. A gente que tem filho, a gente quer sempre o melhor. E o Senhor também, Ele é assim. Se nós que somos carnais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, que Ele ama muito mais do que nós. O amor dEle é muito maior do que o nosso. Imagina Ele olhando para nós dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça o melhor para mim. Ele vai dizer: sim, eu sei o que é melhor. Eu vou fazer o melhor para você, minha filha. Vou fazer o melhor para você, meu filho, porque eu sei o que é melhor para você. Você quer, então eu faço o melhor. Só que o melhor de Deus não é o nosso melhor. Aí você está sonhando com uma coisa aqui muito pequena aos olhos de Deus. Você está dizendo para nós: eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor ainda. Aguarda que o testemunho vai ser mais. Sara, não, você não vai só gerar, não, Sara. Você vai amamentar o seu filho também, Sara. Você vai ver o seu filho crescer, Sara. Você vai ver o seu filho se tornar aí um homem que vai dar testemunho muitos anos na frente. Vai ser Isaac, um homem muito que vai ser lembrado por várias e várias gerações. Esse será o seu filho. O seu testemunho vai ser dado em várias e várias gerações também. Muitos vão olhar para você e vai dizer assim: ei, aquele ali é aquele que recebeu aquela bênção. Aquele que as pessoas diziam assim: não vai dar certo, mas ele conseguiu através da fé provar que Deus existe. Não existe impossível para o nosso Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: realmente Deus existe, porque eu vi Deus fazer na vida dele, na vida dela, e eles testemunharam a bênção. Nós só precisamos crer. Lava o rosto, se levanta, adore ao Senhor, faça e creia. No tempo certo você irá testemunhar. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus nessa tarde? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos levantar a igreja, orar ao Senhor. Enquanto você estiver reclamando, não vai resolver.
nessa tarde, nós vamos orar ao Senhor. Você que quer que o Senhor realize o impossível na sua vida? Glória a Deus. Você, irmãos, que está pedindo ao Senhor tanta coisa há tanto tempo e o Senhor não fez ainda, é porque ainda não é o tempo. É hora de você entregar ao Senhor os teus sonhos, de entregar ao Senhor os seus projetos. E eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor irá te honrar. Não existe impossível para o nosso Deus. Amém? Você vai entregar ao Senhor os seus sonhos, ainda que seja impossível, irmãos. Aos seus olhos, não tem jeito. Ai, não tem jeito, eu não vou conseguir, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu não tenho mais o que fazer, os médicos dão uma palavra negativa. O nosso Deus é Deus do impossível. Se não conseguiu ser liberto dos vícios, entrega ao Senhor agora. Faça como Ana, se derrame diante do altar do Senhor. Ore ao Senhor e o Senhor irá ouvir a tua oração nessa tarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Seu tempo. Confiamos nas Tuas promessas, Senhor. E se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nós cremos que os Teus olhos, Senhor, alcançam aonde os nossos olhos não alcançam. Os Teus filhos estão agora, Senhor, orando, derramando diante de Ti, Senhor. Com base nessa palavra, eu entendo, Pai, que eles creram no Senhor. E ainda que sejam sonhos, Pai, impossíveis aos olhos humanos, coisas que eles acham que não tem jeito mais, talvez não tem de onde tirar mais proveito, Senhor. Não tem mais de onde tirar e espremer mais nada. Mas nós cremos no Deus do impossível. No mesmo Deus que ressuscitou Lázaro há 4 dias morto. O mesmo Deus que curou o cego, o surdo e mudo. É o mesmo Deus de hoje. E o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo. E nós cremos em milagres, Senhor. Nós cremos em testemunhos, Senhor. Assim como o Senhor foi fiel com Sara, a qual no tempo certo ela gerou, no tempo certo ela amamentou, com o propósito do Senhor. E assim como Sara riu, eu tenho certeza que muitos irão sorrir de alegria e dizer: o Senhor me honrou, o Senhor ainda faz, o Senhor é fiel, o Senhor cumpriu na minha vida. Aleluia, Jesus. Senhor, eu tenho certeza que sairá testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor. Que se a tua igreja crê, eu creio em nome de Jesus, que haverá testemunhos aqui neste altar para a honra e glória do nome do Senhor, para que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através de lindos testemunhos que nós iremos ouvir vindo dos teus filhos e das tuas filhas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os cativos, liberta os vícios, realiza os sonhos, abre a porta de emprego, restaura os casamentos, liberta os filhos, restaura as famílias, abençoe os teus filhos, multiplique o alimento, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que haja milagre, que haja cura, que haja transformação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se erguer, moverão. Pois com Cristo saltarei muralhas e também destruirei esse
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, nós temos pedidos de oração aqui nessa tarde. Nós vamos orar aqui para a Aparecida, né? A Maria Aparecida, que está recuperando aí de uma cirurgia. Ela e a nossa irmã Iva. Para que o Senhor, né, venha continuar cuidando delas ali. Eu creio que em nome de Jesus elas estarão dando testemunho da obra que o Senhor fez na vida delas. Oração para a Jana, nosso pastor João. Jonathan Pereira, Selma, Francisca e família. Para a Valquíria, né, e o Natan, que também estão se recuperando ali, em nome de Jesus. E se você conhece mais alguém que está precisando das nossas orações, nós vamos orar juntos, né? Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, cada pedido de oração dessa tarde. Apresentamos a Ti, Senhor, cada nome. Também a vida do Gustavo, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor visita cada vida, onde quer que cada um deles esteja neste momento, Senhor. Toca, Pai, da cabeça à planta dos pés, repreendendo todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar os enfermos, Senhor. Libertar o teu povo de todo o mal, em nome de Jesus. Toca, Senhor, na pele, na carne, nos ossos, nos nervos. Que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor venha realizar os sonhos, os projetos dos teus filhos, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Nós oramos também, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Aqueles que contribuem para a tua obra. Nós pedimos ao Senhor, multiplique o salário, multiplique o alimento dos teus filhos. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender, Senhor, o devorador na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar e abençoar cada lar e cada família, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos leve para casa em segurança. Que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos livra de todo o mal. Nos dê um fim de tarde abençoado, uma noite abençoada. Abençoe o nosso lar, a nossa família, os nossos vizinhos, Senhor, os nossos amigos, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar aqueles que vão estar aqui presentes logo mais à noite para o nosso estudo bíblico, Senhor. Que seja mais um estudo direcionado pelo Senhor, a qual o Senhor irá falar conosco, eu tenho certeza, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. E Deus abençoe a todos.
A paz,